Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar promovido pela Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Desta vez temos o apoio da Bayer, que já nos tem acompanhado noutros eventos parecidos com este, e tenho o gosto de poder partilhar esta sessão com duas colegas que estão muito interessadas nesta área da doença tromboembólica, Paula Dias, doutora Paula Dias, que é internista do Hospital de São João, no Porto, e muito ligada à consulta de doença tromboembólica, e a doutora Lígia Peixoto, que trabalha no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, no Hospital de Santa Maria, e que também tem um interesse particular nesta área. E calhou bem este webinar nesta fase, porque quando nós falamos de Covid, e ouvimos todos os dias incessantemente repetir N notícias e coisas novas sobre a doença, há um fator que se tem discutido muito nos últimos tempos, que é exatamente o risco da doença trombótica arterial, mas sobretudo venosa. E há uma série de dúvidas que todos temos, como reconhecer o risco nestes doentes, o que fazer com eles, como tratá-los, e portanto eu pedi a ajuda à Paula para nos falar um bocadinho sobre os mecanismos destas complicações da infecção por Covid e do que é que podemos fazer nestes doentes mais graves que ficam internados. Olá, boa noite. Não sei, portanto, vou só partilhar a minha tela. Obrigada em primeiro lugar pelo convite de estar aqui, que é uma área que eu gosto muito e uma área que eu me dediquei nos últimos 2 meses. Vamos então. Está-se a ver a minha apresentação direitinho? Pronto. O doente com infecção a SARS-CoV-2, e portanto eu vou tratar aqui a doença por Covid, é um doente que, tal como qualquer outro, quando internado, tem um risco aumentado de tromboembolismo venoso. Não só pelo estado de inflamação, pela infecção, pela imobilização, e nomeadamente o doente grave que está sedado, ligado a um ventilador, que tem que ser submetido a procedimentos intravasculares, etc, etc, etc. No entanto, a doença, portanto, a Covid, tem particularidades muito, muito próprias e que nós todos estamos a aprender nestes 2 meses com a evolução da doença e com o conhecimento que vem sido transmitido por quem já está a tratar esta doença há mais tempo. Efetivamente, desde o doente que está assintomático a formas graves da doença com disfunção multiorgânica e morte rápida, esta doença tem uma panóplia de apresentações que nos espantam ainda agora. O doente grave internado é generalizado que na admissão parece e entra com alterações importantes da coagulação, da hemostase, nomeadamente com D-dímeros elevados à admissão e que estão diretamente relacionados com a mortalidade, o que já foi demonstrado especificamente nos estudos publicados pelos autores chineses, com aumento de empotrombina, com trombocitopenia e que rapidamente podem evoluir para coagulação intravascular disseminada e morte. Outros doentes parecem entrar com D-dímeros aumentados, DHLs aumentadas, trombocitopenia, estabilizarem durante cerca de 7, 8 dias e ao fim desse tempo agravam rapidamente, com D-dímeros, com ferritina, com DHL aumentarem para níveis muito elevados, com consumo de complemento, com trombocitopenia a agravar e evoluem para um estado hiperinflamatório, com necessidade de admissão em cuidados intensivos, ventilação mecânica, suporte vasopressor e ventilação mecânica que não é só por necessidade da ventilação, muitas vezes estes doentes não precisam de ser ventilados, têm pulmões com boas compliances, mas acima de tudo por uma hipóxia refratária que nós não conseguimos tratar. E portanto levantou-se aqui a hipótese desta doença
ter particularidades, nomeadamente ao ativar a cascata de inflamação e de coagulação e levar a trombose, não só de grandes vasos, mas acima de tudo a microvasculatura e acima de tudo pulmonar. E, portanto, dos estudos chineses que nos chegam desde janeiro publicados, percebemos que os dedímeros aumentados na admissão se correlacionam diretamente com a mortalidade e que os doentes estão a fazer profilaxia, nomeadamente com doses intermédias de heparina baixo peso molecular, morrem menos. Chegam-nos também grandes estudos, nomeadamente no doente ventilado, que se comporta como um quadro de coagulação intravascular disseminada, com a ativação da cascata de coagulação, com um síndrome hiperinflamatório, que até muitas vezes parece um síndrome da ativação macrofágica, uma tempestade de citoquinas. Esses doentes ventilados, hipocoagulados, parecem morrer menos. E, portanto, neste momento estão-nos a chegar as publicações que nos parecem dizer e demonstrar que os nossos doentes, nomeadamente aqueles que entram com a ativação da cascata de coagulação, devem fazer profilaxia com doses mais elevadas e que os doentes que entram numa fase vascular pulmonar, nomeadamente hiperinflamatória, devem ser hipocoagulados. Se isto são tudo suposições, a evidência científica está-nos a chegar agora. Esta publicação tem 4 dias, saiu na New England a semana passada e finalmente estamos a ter a histologia do pulmão do doente que morre, portanto estamos a ter o exame pós-mortem. Esta publicação é muito interessante porque eles autopsiaram e analisaram os pulmões de 7 doentes com Covid e compararam-nos diretamente com pulmões de doentes que morreram em ARDS por influenza, por H1N1. E o que eles demonstraram, que é uma coisa muito interessante, para além de haver uma lesão alveolar difusa, que é similar à do influenza, o pulmão do Covid tem características muito próprias e que vão de encontro a todos os nossos pensamentos, que é uma lesão endotelial severa, com ruptura de membrana, e essas células identificaram-se os vírus intracelularmente. E, portanto, um território extenso para a ativação da cascata de coagulação, lesão por complemento, microangiopatia trombótica, e o que eles demonstraram foi mesmo trombose de toda a pequena árvore vascular pulmonar, quer venosa, quer arterial. Outra característica muito interessante foi o crescimento de novos vasos, provavelmente a circulação a tentar encontrar um caminho porque a normal está trombosada. E isto também pode explicar um bocadinho a hipoxemia por aumento de mismatos de ventilação-perfusão. E, portanto, dos estudos que nos saem agora e desta evidência científica, apesar das sociedades ainda não terem emitido recomendações formais, os grandes centros hospitalares estão a usar protocolos próprios, e isto inclui 100 protocolos próprios, até termos uma evidência mais robusta que está a sair e a ser publicada todos os dias. O meu último slide é este, deixo com o protocolo da Sociedade Portuguesa dos Cuidados Intensivos, que é onde estão os doentes graves, é nos cuidados intensivos, e, portanto, dos centros dos cuidados intensivos que eu estive a rever, os doentes que entram em cuidados intensivos com dedímeros aumentados, mas sem terem critérios ainda de coagulação intravascular disseminada ou tempestade de citoquinas, eles estão a usar em muitos centros heparina de baixo peso molecular em doses intermédias, e isto vem-nos dos estudos chineses já publicados, e a pensar em proteger estes doentes e que precisam de doses mais altas para serem protegidos, e nos doentes que entram efetivamente numa fase hiperinflamatória, com dedímeros aumentados, com ferritina elevada, com trombocitopenia a agravar, com aumento do tempo de protrombina e fibrinogênio a descer, estes doentes é uma recomendação forte de serem hipocoagulados. E, portanto, o que estão a fazer é monitorizar no doente que entra com dedímeros aumentados ao início, monitorizar de 2 em 2 dias os dedímeros, os produtos de degradação da fibrina, o tempo de protrombina, as plaquetas, e, portanto, para ver quando isto evolui e quando nos apresentam, para além da clínica, sinais de agravamento que possam enquadrar-se em coagulação intravascular disseminada, tempestade de citoquinas, uma sepsemia induzida pela infecção. As sociedades, como eu disse de início, ainda não emitiram recomendações neste sentido. A STH tem
estudos publicados, mas não recomendações. As recomendações e as guidelines da NICE acabaram de sair. A NICE usa doses normais para profilaxia e quando o doente entra numa fase hiperinflamatória, há uma recomendação que, caso a caso, estes doentes possam ser hipocoagulados. Outros centros estão a hipocoagular os doentes todos à admissão, que tenham dedímeros acima de 2 microgramas por mililitro. A maior parte dos centros mundiais em cuidados intensivos usa doses normais ou intermédias de heparina baixo peso molecular para profilaxia e estamos a hipocoagular os doentes quando entram nesta fase inflamatória, nomeadamente aqueles doentes que têm que ser ventilados por hipoxemia refratária e desproporcionada à complância pulmonar daquele doente. E esta era a minha apresentação da profilaxia de tromboembolismo venoso e tratamento no doente com Covid grave. Muito obrigado, Paula. Isto deixa-nos a todos muitas dúvidas e, portanto, quem tiver dúvidas também as pode colocar por via net, que nós vamos poder partilhar essas vossas questões e tentar que as nossas palestrantes possam responder, se é que sabem, porque é verdade que para a maior parte das perguntas não há resposta ainda hoje em dia. E se a Paula falou sobre o doente grave, aquele que nos assusta mais e que a nós internistas nos põe respeito, também é verdade que é uma minoria de doentes que sofrem estas complicações ou que pelo menos as sofrem enquanto estão internados. Nós não sabemos até que ponto é que não há uma doença desta que possa ser subclínica, não sabemos até que ponto em que ponto é que se dá a volta, não é? Todos temos a noção disso, que entre o 8º e o 12º dia que os doentes agravam, a maior parte deles, mas alguns deles têm um percurso da doença que é completamente imprevisível, ou eu diria, alguns deles não, quase todos eles, e portanto, dos 80%, 90% dos doentes que vão para casa, Lígia, quando nós estamos num serviço de urgência e se diagnosticam Covid e o doente não tem indicações para internamento, que cuidados é que devemos ensinar aos nossos doentes ou que podemos tentar fazer com que eles possam ter o menos risco de poder contrair uma complicação tromboembólica no caso do Covid? Pois, nesse sentido, eu vou falar sobre tromboprofilaxia no Covid ligeira, moderado, utilizando quer medidas farmacológicas, quer medidas não farmacológicas. Sendo assim, só aqui para partilhar. O que é que nós temos? De facto, a Paula já disse que esta doença associa-se a alterações da coagulação e, consequentemente, promove um estado protrombótico. E também já sabemos, de acordo com os vários estudos, embora sempre muito limitados, publicados, que a terapêutica hipocoagulante, ao reduzir a cascata tromboinflamatória associada à Covid, pode nos ajudar a diminuir quer a morbilidade, quer a mortalidade, sobretudo nos doentes com doença grave. O que significa que a prevenção e o tratamento otimizado destas complicações vasculares pode de facto modificar o prognóstico destes doentes. Mas e então, será que estas premissas se aplicam à doença ligeira à moderada, ou seja, aqueles doentes que nós vemos na urgência, que diagnosticamos e conseguimos mandar para casa porque têm estabilidade para isso? O que é que nós sabemos? Sabemos que esses doentes, além do risco associado ao Covid em si, também têm que ir para o domicílio sofrer uma série de alterações relativamente à vida diária. Para começar, tem que ser garantido condições de isolamento, que passam sempre por estar num espaço reduzido, consequentemente vão ter redução da atividade. Por outro lado, sentem-se mais doentes, têm febre, têm uma astenia, um cansaço marcado e, portanto, estão mais imobilizados no leito. Estamos a promover o sedentarismo. O Covid-19 está muito frequentemente associado à febre e também frequentemente associado à diarreia e quer um, quer outro vão promover a desidratação e, portanto, vamos ter uma hiperviscosidade a aumentar o risco de tromboembolismo venoso. Sendo assim, e pensando nas medidas não farmacológicas, nós temos que garantir, sobretudo nos doentes com algum grau de dependência, não só as condições de isolamento do espaço físico, mas também ter um cuidador que lhe possa assegurar todas as outras condições, nomeadamente promover uma mobilização dentro do possível para uma doença aguda e também uma hidratação vigorosa, porque já acabamos de ver que vai nos ajudar a reduzir a hiperviscosidade.
Em relação às medidas farmacológicas, como é que nós decidimos que vamos mandar um doente de 20, 30, 40, 50 ou 60 anos para casa? Vai hipocoagulado, não vai hipocoagulado, fica ao critério de cada um. Então, o que nós temos, de acordo com um consenso de experts que foi publicado em abril, mas lá está, é um consenso, não são guidelines, não são orientações emitidas, que foi publicado em abril de 2020, que nos diz que nós vamos ter critérios de alto risco, em que a idade, e uma idade que é de 40 ou mais anos, e quanto maior for a idade, maior é o risco, associado a uma imobilização de 3 ou mais dias, e mais qualquer um dos seguintes, que basicamente incluem doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares, pulmonares, ou uma neoplasia ou uma doença renal crónica, dizem-nos que estes doentes são de alto risco. Mas se fôssemos só por estes critérios, de facto, ficávamos aqui muito na dúvida e continuava a ser um bocado subjetivo. Então, na prática, é proposto, por este consenso de experts, utilizar um score, que é o score de Padua, que é um score que vai avaliar o risco de um doente ter um evento tromboembólico venoso, e que é um score que já existe validado desde 2010. E que este consenso tenta a utilização deste score para doentes com Covid. E o que é que este consenso, o que é que este score de Padua nos diz? Utiliza também doenças antecedentes muito cardiovasculares, a idade, a mobilidade reduzida e outros antecedentes importantes, como por exemplo uma neoplasia ativa. E o que é que nos diz? Que se o score for maior ou igual a 4, os doentes são de elevado risco, e independentemente da idade, estes doentes vão ter indicação para tromboprofilaxia, sobretudo com heparina de baixo peso molecular. O estudo de 2010 diz-nos que os doentes com score maior ou igual a 4, se fossem submetidos a tromboprofilaxia, tinham um risco muito menor, de 2%, relativamente a 11% dos doentes que tinham um score maior ou igual a 4, mas que não fizeram tromboprofilaxia. Os doentes de baixo risco, ou seja, com score abaixo de 4, como o risco de não serem hipocoagulados, de terem uma doença tromboembólica é baixa, então nós podemos optar por vigiar este doente e não submetê-lo a heparina de baixo peso molecular profilática logo à partida. Até porque no estudo estes doentes tiveram só 0,2% de eventos tromboembólicos. Portanto, o importante é vigiar. Claro que vamos ter que sempre considerar o risco hemorrágico do doente, mas isso em todas as doenças que nós hipocoagulamos, e portanto não me vou estender em relação ao risco hemorrágico dos doentes, mas que o artigo propõe aqui algumas patologias. E então, se nós temos um PADA maior ou igual a 4, e eu vou querer dar alta a um doente que tem condições de isolamento em casa, até tem um cuidador que o vai hidratar, que vai promover a mobilização, mas eu passo a receita para quanto tempo? Como é que isto funciona? Isto é difícil e não há nenhuma resposta assim muito objetiva e muito óbvia. Eles propõem fazer heparina de baixo peso molecular em dose profilática pelo menos 7 a 10 dias. Mas nós sabemos que esta doença é prolongada, há pessoas que testam positivo ainda por 4, 5, 6 semanas, e para além disso temos que ter um controle de todos os outros fatores de risco vasculares otimizado. Portanto, é pelo menos 7 a 10 dias e depois o doente convém ser seguido, embora seja muito difícil de eu dizer, eu ou qualquer outra pessoa conseguir dizer o tempo da hipocoagulação. E os doentes que tiveram internados com doença Covid e que já estão estáveis para ir para casa, e muitas vezes ainda testam Covid positivo, mas já estão bons para ir para casa. Então o que é proposto nestes doentes alto-hospitalar? É o mesmo mecanismo que este consenso de experts propõe, ou seja, a doença já está controlada, portanto é considerada agora ligeira a moderada e, portanto, eles propõem também usar este score de avaliação de risco tromboembólico, o score de Padua. Em relação, e portanto neste momento tem a parte do Covid, a minha proposta de revisão de tromboprofilaxia. Agora, o que nós tínhamos pensado um bocadinho era perceber agora nesta segunda parte o que há um mundo enorme, já aqui todos vimos, nenhum de nós está mais magro nesta fase Covid, quer dizer, vocês não vejam, mas é impossível, porque estamos todos ou por frustração, ou por isolamento, ou por o que for. Todos comemos mais e nos mexemos menos, se bem que alguns o stress muito e vamos perder peso, mas é uma raridade.
e a verdade é que há um mundo enorme de outros doentes que não têm Covid e que têm um risco acrescido de ter uma doença tromboembólica, ou até já tiveram e estão hipocoagulados, e há sempre aquela questão da dificuldade em ter acesso ao seu médico, em recorrer às consultas, de perceber muitas vezes o que é que devem fazer, porque o contacto é muito mais difícil. O próprio acesso à medicação está resolvido, mas, por exemplo, nos doentes que ainda faziam hipocoagulação com varfarina ou com acenocumarol, a realização de análises, e a ideia era falares um bocadinho sobre isso, Lígia, para tentar perceber esse outro lado da hipocoagulação nesses doentes, o que é que nós podemos fazer para prevenir que tenham um evento. Portanto, o que é que nós temos de tromboprofilaxia na quarentena de doentes que não estão com Covid, mas de facto estão confinados em casa por vários motivos? De facto, todas as recomendações que saem de tromboembolismo venoso, todas elas dizem que a imobilização, a obesidade, todos eles são fatores de risco para tromboembolismo venoso. Sendo assim, nós temos que combater estes fatores de risco de forma a evitarmos o tromboembolismo venoso. Uma das situações pode mesmo passar por distribuir panfletos via online para tentar que os doentes se mobilizem, mesmo aqueles que têm algum grau de dependência, é muito importante que tentem manter algum grau de mobilização em casa. E depois, claro que é muito importante manter uma alimentação equilibrada, saudável, de forma a controlar todos os riscos cardiovasculares do doente e também, mais uma vez, uma hidratação vigorosa de forma a evitar os riscos de hiperviscosidade. Em relação aos doentes que já estão hipocoagulados, ou seja, que já tiveram um evento trombótico e que o objetivo é não haver recorrência, penso que a Paula tem algumas respostas em relação a esse assunto da recorrência. Sim, Paula, como é que é? Nós cada vez mais falamos de que para um número substancial dos nossos doentes que tiveram um evento e que estão em prevenção secundária, a hipocoagulação é ad eternum para muitos deles, ou pelo menos temos que ter sempre aquele balanço entre o risco de hemorragia e o risco da trombose na nossa cabeça para perceber quando é que devemos parar, não é? Exatamente. Em primeiro lugar, começo por dizer que esta parte da minha palestra é para o doente em geral e não só com o doente Covid. Portanto, a recorrência e o que foi a extensão da hipocoagulação não diz respeito só ao doente Covid, sendo que inclui o doente com Covid que teve um evento tromboembólico venoso na classe do doente que teve um evento com fator de risco conhecido major e que é reversível e, portanto, entra aqui nesse algoritmo. E, portanto, os nossos doentes que tiveram um evento de TEV e que estão hipocoagulados, atualmente nós hipocoagulamos todos os doentes, nomeadamente que têm um TEV, quer seja embolia pulmonar, quer seja trombose venosa profunda proximal ou noutros sítios, hipocoagulamos todos 3 meses e ao fim de 3 meses temos que decidir se paramos a hipocoagulação ou se devemos estender a hipocoagulação. E, portanto, a hipocoagulação em fase aguda tem um objetivo, a extensão, acima de tudo, tem como objetivo prevenir a recorrência e as complicações a longo prazo do evento. E, portanto, sabemos nós que a recorrência de tromboembolismo venoso, nomeadamente no TEV com fator de risco não conhecido, portanto antigamente não provocado, é muito alta, portanto chega a ser 11% ao fim de um ano, 30% ao fim de 5 anos. Isto é um risco de recorrência que nos parece atualmente inaceitável. E não só isto acontece para os fatores de risco não conhecidos, como também para os fatores de risco médicos que são reversíveis e para os fatores de risco médicos que são persistentes. Portanto, temos riscos de recorrência muito elevados e estamos a pôr os nossos doentes em risco de ter um novo evento. Para além do mais, sabemos nós, e o estudo PADIS diz-nos isto claramente, nós podemos hipocoagular um doente 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas quando paramos a hipocoagulação, o doente que esteve protegido até aí rapidamente se aproxima do doente que apenas fez 3 meses ou 6 meses e ao fim de 1 ano ou 2 o risco de recorrência é o mesmo para ambos os doentes. E, portanto, nós cada vez mais pensamos em estender a hipocoagulação na maior parte dos nossos doentes para os proteger,
para não haver recorrências. É óbvio que os primeiros grandes estudos foram feitos com os antivitamínicos K, que claramente eram eficazes, prevenindo em 90% a recorrência, mas tinham risco hemorrágico e tinham características próprias desconfortáveis, nomeadamente a necessidade de monitorização, a interferência com os alimentos, a interferência com a medicação e, portanto, nós passamos anos a tentar encontrar modelos de previsão de recorrência que nos permitissem suspender a hipocoagulação aos nossos doentes. Estamos na era dos hipocoagulantes diretos e, portanto, o que os estudos com os hipocoagulantes diretos no TEP nos demonstraram é que eles são eficazes igualmente comparados com os antivitamínicos K, mas muito mais seguros em termos de perfil de segurança. E, portanto, termos neste momento que rever a nossa postura na decisão da extensão de hipocoagulação, porque temos fármacos muito mais seguros. Para além de demonstrarem essa eficácia e segurança no tratamento agudo, demonstraram também na extensão do tratamento e temos 2 estudos com 2 fármacos, nomeadamente o apixabano e o rivaroxabano, que demonstraram que na prevenção de recorrência, na maior parte dos nossos doentes, basta metade da dose, protegendo nós, então, os nossos doentes e otimizando o perfil de segurança, nomeadamente com o risco hemorrágico muito próximo do placebo ou abaixo de 0,5%. E, portanto, hoje em dia, o que nos dizem os consensos e guidelines é que nós devemos, ao fim de 3 meses, avaliar o risco de recorrência. E, portanto, aqueles doentes com fator de risco major reversível, como é uma grande cirurgia, como é um internamento prolongado, como é um politraumatizado, esse doente tem um risco de recorrência muito baixo e, portanto, ao fim de 3 meses, desde que tenha recuperado a mobilidade, por exemplo, devemos parar a hipocoagulação, não há benefício em estendê-la. Temos doentes com fatores de risco persistentes, o cancro ativo, o síndrome antifosfolipídico, em que devemos estender indefinidamente a hipocoagulação. Temos os doentes que teve um evento sem fator de risco conhecido e, portanto, o risco de recorrência também é elevado e devemos estender a hipocoagulação na maior parte deles. E, portanto, depois temos um grande grupo que é mais difícil avaliar individualmente o risco de recorrência, que são os fatores médicos transitórios e que continuam a ter um risco de recorrência e que são diferentes e que nós devemos avaliar e decidir individualmente. Este slide está muito cheio, mas eu vou resumi-lo de uma maneira muito simples. Doente com risco cirúrgico major reversível ao fim de 3 meses para-se, doente com TEV recorrente estende-se, doente com fatores de risco persistentes estende-se, doentes médicos com fatores de risco transitórios, mas que ainda tenham risco de recorrência, que não nos parece aceitável suspender a hipocoagulação, devemos estender a hipocoagulação. Na maior parte dos nossos doentes, ao fim de 6 meses, com redução de dose. E, portanto, em quem é que eu não reduzo dose ao fim de 6 meses? Num doente que mantém cancro ativo, e relembro que já temos estudos também no cancro, quer na profilaxia como no tratamento, temos estudos com o edoxabano, o rivaroxabano, e foi recentemente publicado o Caravaggio, o maior deles estudos com o apixabano, a demonstrar eficácia em perfil hemorrágico muito, muito bom comparado com o dalteparina. As trombofilias de alto risco, o TEV recorrente e um doente que está já em redução de dose, a fazer a extensão com redução de dose e recorre no seu TEV. Eu também não reduzo a dose no doente obeso. E, portanto, termino com este slide, hipocoagulação para todos, 3 meses, ao fim de 3 meses, avaliação de risco de recorrência, e temos que balançar o risco de recorrência com o risco hemorrágico e incluir aqui a decisão do doente, é uma decisão partilhada, sendo que após os 6 meses nós podemos continuar a proteger os nossos doentes, otimizando o perfil hemorrágico com redução de dose. E terminava aqui. Muito obrigado. As vossas conversas, as vossas apresentações foram excelentes e ainda bem que isto fica depois disponível para podermos consultar, porque vai ser muito interessante perceber daqui a um ano para que lado é que isto se move, não é? Em relação ao Covid, seguramente, as coisas, vamos seguir outros caminhos, mas mesmo em relação ao doente geral que tem um risco elevado, a ideia é que estes novos anticoagulantes diretos trazem uma segurança importante nestes doentes e cada vez há mais benefício de hipocoagular os doentes, mesmo quando nós não temos a certeza
porque é que os doentes tiveram um episódio tromboembólico. E aí colocava-vos um bocadinho uma pergunta que é até que ponto é que vocês acham, ou o que é que vocês estão habituados nos vossos centros, é quando vocês têm um doente que entra com uma trombose venosa profunda ou uma embolia pulmonar, já que a trombose venosa profunda, para a maior parte deles, poderá ser tratada em ambulatório, até que ponto é que nós devemos investigar estes doentes para tomar este tipo de decisão, que é durante quanto tempo é que pode coagular. E se podemos e devemos fazê-lo numa fase inicial no internamento, ou se podemos protelar isso para ver o que é que aparece durante o tempo. Já pela Lígia desta vez. O que é que nós fazemos? Eu, quando tenho um doente com um tromboembolismo pulmonar internado, eu sei que as recomendações dizem que devemos fazer a investigação de acordo com a clínica, ou seja, o doente tem perda ponderal, tem dejeções diarreicas, devemos fazer colonoscopia. Mas muitas vezes o que é que nós fazemos? O que é que eu faço, pelo menos? Eu acabo por fazer... A história clínica tem que ser muito minuciosa na tentativa de encontrar ao máximo uma causa. Tento dirigir os exames à história clínica. E se no meio da história clínica e dos exames eu de facto não encontro uma causa, temos que pensar que 20% a 30% dos tromboembolismos pulmonares são idiopáticos. E o que é certo é que, pela experiência que eu tenho e até pelas novas recomendações que saíram, não é, de setembro de 2019, os doentes com tromboembolismo pulmonar idiopáticos têm uma elevada taxa de recorrência quando parada a anticoagulação. Nesse sentido, eu neste momento mantenho, como é óbvio, os doentes na consulta, mas eu não paro a anticoagulação, até porque nós temos agora os NOACs que nos dão uma grande estabilidade em termos de uma grande segurança em termos de hemorragia e, portanto, eu acabo por manter os NOACs reavalios ao final de 3, 6 meses e o que eu dou por mim a fazer na consulta é, vou sempre repetindo a história, até porque muitas vezes surge mais tarde a causa daquele tromboembolismo. Nós sabemos que às vezes pode surgir até 2, 3, 4 anos depois a causa. Há estudos que dizem que pode surgir até 10 anos depois a causa. E portanto, eu acabo neste momento, por todos os testes idiopáticos, por anticoagular indefinidamente e não para a anticoagulação. Reduzem ao final de 6 meses a dose, desde que não seja encontrada uma neoplasia, uma trombofilia de alto risco, nomeadamente o síndrome de anticorpos antifosfolípidos, em que eu não reduzo a dose ao final de 6 meses. E em relação à obesidade, que a Paula falou, de facto, se o doente não conseguir controlar esse fator de risco e mantiver a obesidade, eu também não reduzo a dose de anticoagulação ao final de 6 meses. E também não o faço no síndrome de anticorpos antifosfolípidos, porque é mesmo considerado uma trombofilia de alto risco e o risco de recorrência é enorme, mesmo após os 3 a 6 meses de anticoagulação. Mas aí diria que quanto os antagonistas da vitamina K ainda têm... São recomendados, sim, são os que estão recomendados e até podemos ter INRs superiores a 3, não é? Isso faria eventos arteriais. Paula, para terminar, o que é que lhe apetece dizer sobre isto? A minha prática clínica é a seguinte, eu não sou invasiva na investigação a não ser que haja um motivo, ou seja, efetivamente, tal como a Lígia, a história clínica acho que é o mais importante. Se na história clínica houver indícios de sintomas gerais, alterações analíticas que me façam suspeitar, por exemplo, de uma neoplasia, eu serei invasiva. Um doente que tem anemia, eu farei um estudo endoscópico. Um doente que tem emagrecimento e anemia, eu procurarei, por exemplo, alargar o TAC para além do angiotac torácico, poderei fazer um TAC mais alargado, mas se isto não acontecer, o que eu faço é, temos na avaliação inicial o angiotac que me mostra o parênquima pulmonar, faço uma boa história clínica, faço uma ecografia abdominal, um estudo analítico e, se não encontrar nada, faço os rastreios recomendados à idade, muitas vezes peço ao centro de saúde para os fazer, uma doente que está em idade de rastreio, de fazer uma mamografia, a citologia cervical, ou uma colonoscopia de rastreio, se tiver em idade de rastreio, não dirigido, e sigo o doente na consulta e, tal como a Lígia, se não encontrar um fator de risco conhecido para aquele doente, eu estendo a hipocoagulação indefinidamente. Se for uma jovem
que, por exemplo, faz um anticoncepcional, e eu sou da opinião que efetivamente os estrogénios combinados, o anticoncepcional combinado, ainda é dos fatores de risco, que apesar de ter um risco de recorrência, não é o suficiente para eu fazer indefinidamente a hipocoagulação. Nesse grupo específico, nomeadamente até aos 45, 50 anos, eu excluo trombofilias. É talvez o estudo adicional que eu faço nesse grupo de doentes, devemos excluir trombofilias. Se a doente tiver sinais que me façam suspeitar de alguma doença imunológica, eu farei um estudo mais alargado nesse sentido. De outra maneira, o que eu faço é isto: uma boa história clínica, até aos 50 anos excluo trombofilias, se houver alterações analíticas ou de algum exame ou que a história clínica me sugira, eu sou invasiva, se não, sigo o doente na consulta e estendo a hipocoagulação. Penso que foi demonstrado que sermos mais invasivos fazendo TAC de corpo inteiro ou estudos endoscópicos a todo doente não prevenia o número suficiente de eventos neoplásticos ou outros, e portanto eu não faço isso. Claro, pelo menos o que está demonstrado é que ao fim de um ano as duas estratégias de ser mais agressivo ou ser apenas mais vigilante acabam por ter resultados parecidos, não é? Exato. E mesmo em relação às trombofilias, cada vez mais se fala, pelo menos na fase aguda, obviamente, é que os fatores de coagulação não devem ser pedidos, e a que faz a grande diferença será a parte relacionada ao síndrome antifosfolípido, como vocês aí bem falaram. E pronto, nós estamos a caminhar para o fim. O futuro não sabemos o que é que vai ser, não sabemos as doses cada vez mais baixas de hipocoagulação num regime mais crónico parecem ser um caminho muito interessante. Também sabemos de estudos noutras áreas, como por exemplo os doentes com doença polivascular, em que a utilização de doses baixas associadas a antiagregação, nomeadamente no estudo COMPASS, tem efeitos muito interessantes, quer do ponto de vista de doença embólica arterial nos vários territórios, quer do ponto de vista mesmo de podermos ter benefícios numa estratégia combinada, eventualmente também no futuro, para alguns doentes com doença tromboembólica, porque os outros fatores de risco arteriais muitas vezes são coexistentes, nomeadamente nos doentes mais idosos, e isto é uma grande dúvida que nós temos muitas vezes: o que é que fazemos quando há uma fibrilação auricular que é concomitante, ou quando o doente tem uma doença coronária, quando é que nós temos que fazer terapêuticas que são mistas e aumentando o risco hemorrágico. E portanto há imensas dúvidas, e portanto não sei se na forma de webinars, eu espero que possa ser ao vivo, nos possamos encontrar e discutir isto mais vezes. Já vi que as perguntas que foram feitas nós fomos respondendo, ou vocês foram respondendo à medida que foram falando. E resta-me agradecer mais uma vez o apoio da Bayer a mais este webinar, e dizer que, do ponto de vista da Sociedade de Medicina Interna, é bom ver que vão passando gerações e mantém-se o interesse por estas áreas da doença tromboembólica, que é uma área muito nossa e que eu diria que, em conjunto com outra área que está muito esquecida na parte arterial, que é a doença arterial periférica, os internistas têm que estar na linha da frente, porque é algo com que nós lidamos todos os dias e acho que o fazemos de uma forma que é muito positiva. Agradeço a ambas e agradeço a vossa atenção de quem esteve a ouvir, e até outro dia. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigada, boa noite.